Amém, irmãos? Glória a Deus! Vocês estão bem? Estão felizes? Amém? Quem está feliz aqui com Jesus? Amém! Glória a Deus! Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à família Dádiva. Nós somos a Igreja Cristã Dádiva, mas nós sempre dizemos que nós somos uma família, porque somos irmãos, porque chamamos o mesmo Deus de Pai. Amém, irmãos. Olha, os irmãos estão já, com essa convicção no coração, e que alegria isso. Bom ver os irmãos que fazia tempo que não via também, Muitas coisas acontecem na nossa vida, Trabalho, é passeio, ainda estamos nesse tempo, de verão, de férias, todo mundo meio que voltando, A gente sente falta quando não vê os irmãos aqui, viu? E ficamos felizes em vê-los sempre. E vê-los também vivendo, desfrutando daquilo que Deus nos permite, também alegra o meu coração, gente. Amém? O Senhor nos chamou para viver uma vida abundante. Quem crê nisso? Você crê nisso? Amém? E o Senhor, Ele tem feito as coisas maravilhosas no nosso meio. E isso é motivo para nos alegrarmos. E sabe, a alegria no Senhor, ela é a nossa força. Talvez você não está vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo hoje, nesse momento. Mas sabe, eu vou te dar um segredo. Quando você se alegra e celebra aquilo que está acontecendo na vida do seu irmão, o Pai, Ele abençoa a sua vida. Quando Jó estava lá, passando por dificuldades, quando ele estava lá sofrendo, ele foi abençoado quando ele começou a orar pelos seus amigos. Então, há uma graça que é liberada nas nossas vidas quando nós nos alegramos e celebramos a vida dos nossos irmãos. Essa é a nossa visão como Igreja Dádiva. É viver em perfeita comunhão com o Pai e os irmãos, manifestando a identidade de filhos maduros que somos do Senhor. Amém? Porque se nós não formos maduros, se nós formos meninos e meninas, nós vamos fazer birra, nós vamos bater o pé, nós vamos dizer, Deus, por que só com ele, só com ela e comigo não? Não é assim? Assim é o que as crianças fazem. Crianças fazem birras, mas filhos maduros celebram aquilo que acontece na vida do irmão. Filhos maduros não ficam de fora da festa porque o pai está dando um banquete para o irmão que saiu, que gastou tudo e voltou. Filhos maduros entram para a festa e celebram a vida do irmão. Amém? Então, não é a palavra da noite, mas o Senhor ministrou isso aqui agora ao meu coração. Então, estou muito feliz de vê-los. É o meu segundo culto de hoje, gente. Então, a pessoa está no gás, amém? Apesar de estar, fisicamente cansada de alguns dias aí viajando, não para tão longe, aqui pertinho, mas cansa, Estrada cansa um pouquinho. Porém, hoje nós também já estivemos cultuando ao Senhor com outros irmãos e foi uma bênção. E eu tinha já uma palavra para ministrar sobre o tema de hoje. Mas o Senhor veio e trouxe um pão fresco, um pão novo. Amém? Então, irmãos, dando continuidade à série que nós estamos meditando esse mês aqui. Quem sabe me dizer sobre o que a gente está falando esse mês? Sobre servir, aleluia, glória a Deus. Servir é um dos fundamentos do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, Jesus, o Evangelho genuíno, ele tem como fundamento, um dos fundamentos, o servir. Amém? E o servir também é um dos 4 pés da nossa mesa de valores da Igreja Cristã Dádiva. Quero pedir para colocar aqui no telão os nossos valores da igreja,
que são amor, comunhão, ensino e serviço. Você é encontrado pelo amor do Pai, amém? O amor do Pai te encontra, você passa a estar em comunhão com os irmãos, você recebe o ensino da palavra e se torna discípulo de Cristo, não de pessoas, não de pastores, não de líderes, mas de Cristo. E o discípulo de Cristo, ele é inspirado a amar através do serviço ao próximo. Amém? Então, há 2 domingos atrás eu iniciei essa série, abrindo ela aqui com uma palavra que trouxe muito confronto ao meu coração primeiramente, e acredito que ao seu coração também. Foi a palavra que eu trouxe aqui, uma reflexão sobre a quem estamos servindo. Se nós temos um Deus na nossa vida para servir as suas vontades, ou se nós temos um Deus na nossa vida para fazer a nossa vontade. Quem estava aqui? Quem ouviu essa palavra no YouTube? Amém? Os irmãos estão com vergonha? Vamos lá, irmãos. Quem estava aqui? Tinha um monte de gente que estava aqui que ouviu essa palavra. E no culto passado, o pastor ele ministrou uma palavra em homenagem às mulheres. Amém? Quem ouviu? Que bênção, né? Fui surpreendida com aquela palavra. Eu dei uma cantada assim, pastor, bem que podia, né? Ministrar uma palavra para as mulheres, né? Mas achei que não, e não é. E foi. E foi uma bênção, amém? Fez eu chorar aqui, né? Falando sobre as mulheres que serviram no ministério de Jesus Cristo. O quanto que as mulheres foram fundamentais no Evangelho de Jesus. Amém? As 2 palavras, elas estão no YouTube. Se você não ouviu, ouça, porque eu tenho certeza que vai edificar demais a sua vida. E hoje eu vou dar continuidade, então, nessa palavra. E nós estamos falando sobre servir nesse mês, porque esse mês também é o mês da Páscoa. Amém? E Jesus Cristo, ele foi o nosso maior modelo de servo. Amém? Jesus foi um modelo perfeito. Em Marcos 10:45, Jesus vai dizer assim, ó, que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Esse é o nosso Deus. É esse Deus que é Senhor e que se fez servo, que nós estamos aqui adorando, que nós estamos aqui entronizando, amém? Então, sobre a dinâmica do servir, eu sempre tenho aproveitado e falado, quando eu tenho oportunidade de falar sobre o quão importante é o servir, usando o exemplo da nossa casa, da nossa família. Quem aqui é pai e mãe, que tem filhos, certamente não teve filhos para trabalhar para si. Eu vou ter filho para trabalhar para mim, para eu não precisar fazer mais nada. Se pensava assim, danou-se. Foi mal, deu erro, porque quando chega um filho, o trabalho dobra, é ou não é verdade? Né? As mães que o digam e os pais também. Não é, Cleverson? Tem que suar, né, para botar leite, para botar fralda, para muita coisa acontecer, então vai aumentar o trabalho. Mas conforme as crianças vão crescendo, nós vamos permitindo que elas contribuam com o serviço do lar. Amém? Se isso não acontece, deveria acontecer. Por quê? Porque participar da dinâmica do lar, coisas pequenas, como arrumar a cama, ajudar a pôr a mesa, lavar uma louça, né, Gessana? A Gessana essa semana colocou a filhinha dela em cima da cadeira lavando a louça. Eu digo, bênção. Quando eles são pequenininhos, eles querem fazer tudo. Eu disse, amiga, cultiva isso. Não proíbe, não. Não proíbe, cultiva, para que isso cresça, para que isso fique aflorado no coração, sabe, dos nossos filhos.
para que eles se vejam parte da família, para que eles, ao servirem, também entendam os processos. Entendam que a comida e a louça não surge limpa e lavada e feita do nada. Há um processo. Amém? E essa mesma dinâmica se dá no corpo de Cristo. Nós, enquanto igreja, somos chamados a servir. Por que servir? Porque Jesus, ele nos ensinou a servir. E quando nós servirmos na comunidade, quando nós servirmos aos irmãos, é o meio pelo qual nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Porque ao servir, nós vamos ter o nosso ego esmagado. Nós vamos ter o nosso orgulho bem submetido. Ao servir, nós vamos entender que a dinâmica por trás de um culto, ela é longa. Para os ministros de louvor estar aqui ministrando louvor, primeiro eles têm que aprender a tocar um instrumento. Primeiro eles têm que aprender a cantar. Primeiro eles têm que ensaiar. Primeiro eles têm que ter uma vida com Deus, uma vida em santidade. Para eu estar aqui ministrando a palavra, eu precisei gastar horas de oração, de estudo, de preparo para estar aqui. As coisas não acontecem simplesmente, foi, né? Para a igreja estar aqui, limpa, organizada, alguém gastou um tempo vindo aqui. A irmã Dani veio essa semana aqui, né? Lavou esse lado, Dani. Lavou todas as cadeiras desse lado. Tudinho, lavadinha, pedacinho por pedacinho. Talvez você que chega, senta aqui, nunca parou para pensar. Nossa, será que essa cadeira é lavada ou não? Será que está limpa? Quem que limpa? Quem que organiza? Temos os irmãos que zelam por este lugar. Temos os irmãos que chegam mais cedo para receber você na porta. Então, a dinâmica do servir na comunidade, ela traz para nós um senso de pertencimento. Tudo que é saudável no nosso corpo nos serve. Mas se há algo no nosso corpo que não é saudável, ele precisa ser arrancado fora. Algumas coisas podem crescer no nosso corpo, como um câncer, como uma verruga que seja, que não serve para nada. E o que você faz? Você arranca fora. Porque tudo que é saudável serve para algo. Amém? Então, se você está aqui e faz parte desta comunidade, desta família, você é convidado a servir aos irmãos. Mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, não tem problema. O servir não é sobre estar somente aqui em cima. O servir diz respeito a fluir no dom específico que Deus deu a cada um de nós. E talvez você vai servir arrancando os matinhos que estão aqui na nossa pedra. Você vai servir limpando o chão. Você vai servir, sabe como? Cuidando bem da sua família. Começa o serviço pela sua casa. Você que é marido vai começar servindo ao reino de Deus, sabe como? Cuidando bem da sua esposa. Você que é mulher vai começar o serviço ao Senhor, sabe como? Cuidando bem do seu lar, do seu marido, dos seus filhos. E os filhos e jovens vão começar servindo ao Senhor, cuidando bem das pequenas porções que Deus tem confiado a cada um. Seja o material escolar, seja os brinquedos, tudo que está em nossas mãos precisa de um ato de serviço para que isso permaneça nas nossas mãos. Porque tudo aquilo que nós temos em nossas mãos, se não for zelado, cuidado com serviço, o serviço é o quê? É amar, é zelar, é cuidar, nós perdemos. Tudo aquilo que não é valorizado
se perde. E nós precisamos entender isso, começando a partir de nós, a partir da nossa vida, a partir do nosso corpo, a partir daquilo que Deus confiou a nós, primeiramente, o nosso corpo. Amém? Como nós temos sido mordomos do nosso corpo? Essa tem sido uma reflexão que eu tenho feito muito, tenho aí procurado, vamos estar trabalhando com as mulheres sobre isso. Depois, como que nós temos cuidado das nossas emoções e do nosso espírito. Tudo isso diz respeito a servir a Deus, a ter Jesus não só como nosso Salvador, mas Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 1. Você vai entender tudo isso que eu estou falando. Amém? Romanos 1. Verso 1. Amém, igreja? Amém ou misericórdia? Misericórdia? Então vamos esperar. Mateus, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Amém? Então vamos lá. Romanos, capítulo 1, a partir do verso 1. Paulo é o escritor de Romanos, mas ele inicia o texto declarando o nome dele, dizendo assim: Paulo, servo, talvez na sua versão possa estar escrito escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Muitos de nós ainda têm o entendimento de que Jesus Cristo é apenas o nosso Salvador. Mas Jesus, ele não é só nosso Salvador. Só não, né? Porque ser o nosso Salvador é tudo o que nós precisamos, amém? Mas Jesus é também nosso Senhor. Ele é aquele por meio de que tudo acontece e existe. E é nele que todas as coisas se movem. É por meio de Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele pagou um alto preço pela nossa vida. Não só para nos dar a salvação, mas para nos comprar. Nós éramos escravos do mundo, escravos do pecado. Nós éramos escravos de uma vida que não era a vontade de Deus para nós. Mas Jesus, ele derramou o seu sangue para nos comprar, para nos dar uma vida abundante. E em Gálatas, quero que você abra lá, para você entender algo que é muito importante. Vá um pouquinho mais para o final da sua Bíblia. Gálatas, no capítulo 5, verso 13. Gálatas 5, 13.
palavra dessa noite é uma palavra breve, porém é uma palavra profunda, a qual você precisa prestar muito atenção. Você está lá? Gálatas 5:13 diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Amém? Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra muito profunda. E tudo aquilo, uma vez eu ouvi do pastor Juscelio uma frase que eu guardei no meu coração, que diz assim, ó: tudo aquilo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. A comunhão com os irmãos, ela serve para nos aperfeiçoar. A comunhão, estar em igreja, servir uns aos outros, serve para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, para nos fazermos desenvolver, para nos fazer sermos pertencentes da graça de Deus, como o texto disse aqui, né? O texto disse assim, ó, não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. É mandamento. Amar ao próximo como a nós mesmos. E por isso que eu iniciei aqui falando de que forma nós temos cuidado, primeiramente, daquilo que Deus confiou individualmente a cada um de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma linha muito tênue. Às vezes nós não estamos fazendo aquilo que cabe a nós fazermos, enquanto pessoas, enquanto cristãos, que é primeiramente amar-se a si e cuidar da sua própria vida, para que você possa então abençoar a vida do seu irmão. E aí sabe o que nós fazemos? Nós não cuidamos daquilo que Deus confiou a nós e estamos muito preocupados com a vida dos irmãos, mas não em amor, não em zelar, não em servir. Olha só o que o texto diz, final aqui, verso 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso que eu falei que aquilo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Porque se nós não estivermos com a motivação correta, agindo da forma correta, servindo uns aos outros em amor ao Senhor, mas esperando ser reconhecido, ser amado, ser aplaudido, ser valorizado, e quando isso não acontecer, nós vamos começar a devorar uns aos outros. Porque quando não recebemos aquilo que esperamos, nós vamos tentar tirar isso à força. Amém? Então, se eu não recebo
eu vou tentar tirar de alguma forma da vida do meu irmão aquilo que a minha expectativa e a minha motivação deseja. E fazendo dessa forma, nós vamos se autodestruir. Nós vamos nos devorar a nós mesmos. Por isso que o servir não é servir ao homem, não é servir às pessoas, é servir ao Senhor. E em amor ao Senhor, nós servimos uns aos outros. Como estava ali, o discípulo de Cristo, ele é motivado pelo amor que recebeu do Pai a servir em amor uns aos outros. Amém? Quem está entendendo? Amém? Quando nós não estamos cheios, abastecidos com o amor de Deus, o amor genuíno, esse amor, deixa ali no telão para mim, por favor. Esse amor que nós recebemos de Cristo, quando nós não temos como fundamento na nossa vida esse mandamento de amar ao próximo como a mim mesmo, eu corro um sério risco de estar querendo tirar da vida do meu irmão algo que há um vazio, um anseio no meu coração que somente o amor do Pai poderia me dar. Que somente em Cristo, lá ó, começa, você é encontrado pelo amor do Pai. Tudo começa ali. A gente não começa por aqui por baixo, ó, servindo. A gente começa primeiro entendendo quem nós somos em Cristo Jesus. Nós começamos primeiro entendendo que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Por isso que é muito importante nós seguirmos, enquanto igreja, essa dinâmica. Por isso que muitas vezes a gente não permite algumas pessoas estarem já servindo ou fazendo tudo o que quer, porque a gente sabe, a gente entende a medida. Calma, irmão. Calma. Vamos dosar aqui um pouco, para que você entenda um pouco mais do amor que Deus tem pela sua vida, simplesmente pelo que você é, não pelo que você faz. Não é o que você faz que determina o quanto Deus te ama, mas é quem você é. O amor de Deus é imutável. Mas uma vez que você é alcançado pelo amor do Pai e passa a estar em comunhão com os irmãos, e a comunhão com os irmãos, ela diz respeito a estar na dinâmica do corpo. E o que é a dinâmica do corpo? É a igreja. É estar na célula, é estar aqui nos cultos, é estar no ensino, é estar na vida. Porque nós só somos corpo de Cristo quando nós estamos reunidos. Quando nós estamos afastados e sozinhos, nós somos templo. Nós somos morada de Deus. Mas nós só somos corpo quando nós estamos juntos. Quando nós estamos conectados. Amém? Então, quando nós entendemos essa dinâmica e começamos a receber o ensino da palavra, do evangelho, nós nos tornamos, então, discípulos de Cristo. E o ensino, ele vem acompanhado do serviço. É uma dinâmica que acontece na sequência disso. Porque você entende que Jesus te amou tanto, que Jesus te amou até o fim. Você está tão abastecido desse amor que você é inspirado a amar outras pessoas. E aí você quer servir. E aí você quer dar. Por quê? Porque você quer dizer para as pessoas que Jesus ama ela. E eu já falei, você pode ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum, dizendo assim, diga para as pessoas, ei, Jesus te ama, ei, Jesus te ama. O que Jesus vai dizer ali?
que quando nós amamos uns aos outros, o mundo veria que nós somos seus discípulos. Então, a forma de nós dizermos para as pessoas que Jesus ama elas é amando elas. E como que nós amamos as pessoas? Servindo. Não adianta nada eu encontrar com alguém que está passando por uma necessidade e simplesmente dizer: ah, tá bom, irmão, Deus te abençoe, vai dar tudo certo. E não me mover para fazer algo por essa pessoa. Ela vai dizer: o que me adianta esse amor que tu falou aí? O amor, ele vem acompanhado de ação. O amor, ele vem acompanhado de atitude. Como que nós entendemos o amor de Deus por nós? Simplesmente porque ele disse: meus filhos, eu amo vocês? Não. Nós entendemos que Deus nos amou primeiro, porque ele enviou Jesus, e Jesus se despiu da sua glória e veio sendo Senhor, ser servo, servir, caminhar nessa terra, lavar os pés dos discípulos. Sendo Senhor e Mestre, ele serviu, e a partir disso nós entendemos que Deus nos amou. Como eu ministrei aqui, a ministração do Rivotril, né? A ministração do Rivotril, teve irmão que disse assim: a pastora, ela está tomando quantos Rivotril para ela estar nessa calma toda ministrando? Mas é porque era uma ministração sobre amor. E daí eu estava assim, né, sendo bem, né, didática, lentamente ministrando, porque eu queria que aquela palavra entrasse no seu coração. E entrou, amém, irmãos? Né? Mas o Rivotril acabou. Brincadeira, gente. Vocês estão muito assim sérios. Vamos acordar, amém? E o amor de Deus, ele foi derramado nos nossos corações. E porque ele nos amou primeiro, é que nós, então, podemos amar os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, nós fomos comprados. O texto aqui de Gálatas diz que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Mas nós precisamos entender que essa liberdade, entre aspas, é uma liberdade condicional. Não é uma liberdade para a gente fazer o que a gente quer da nossa vida. Ah, então agora eu posso fazer o que eu quero? Então agora eu posso sair, eu posso pecar, eu posso me esbaldar, eu posso... Não. Ele te comprou. Agora você não é mais escravo do pecado, mas agora você é livre para servir a Deus com uma vida em santidade, de forma de que o seu modo de agir e pensar glorifique a Deus. Foi para essa liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para vivermos uma vida de libertinagem. Não foi para isso. Ele nos libertou da escravidão do pecado, do domínio das trevas. Mas agora nós somos livres para, como o apóstolo Paulo falou ali no texto de Romanos, eu sou servo, eu sou escravo de Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, ele é nosso Salvador, mas ele também é Senhor. Ele também exerce sobre a nossa vida um senhorio, ao qual nós precisamos decidir nos submeter. Ah, mas isso é muito pesado, esse evangelho aí, né, não me agrada muito, é muito radical. Se você não está servindo a Cristo, você está servindo a sua vontade. E a única coisa que pode estar entre você e Deus é a nossa vontade. E é a nossa vontade que nos afasta de Deus. Quando nós colocamos o desejo do nosso coração, as paixões da nossa carne, em primeiro lugar, nós deixamos de lado
a vontade de Deus para as nossas vidas. Abra comigo ali em 1 Pedro. Você vai entender. Vá mais para o final da Bíblia. Amém, irmãos? Misericórdia? Misericórdia para mim também. 1 Pedro, lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 4. Você está lá ou não? Amém? 1 Pedro 4, do 7 ao 11. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com toda a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Esse texto aqui, ele descreve tudo isso que eu ministrei aqui. Todo o nosso serviço, ele precisa ter como resultado dar glória para Deus. As pessoas que têm servido aqui, as equipes da Kids, né, quando a gente fez a conferência, algumas coisas que vão acontecendo, eu digo para as pessoas, a Márcia e a Dani, que estão liderando as equipes do Zelo, eu falei, Márcia, este ministério está confiado a vocês para que este ministério glorifique a Deus. Eu não vou dizer como que a igreja tem que ser limpa. Eu não vou dizer, tem que começar assim, começar assado. Eu já vim aqui, eu já modelei, eu já limpei do meu jeito. Mas não é sobre mim, é sobre Ele. Então, Deus tem levantado pessoas para estar aqui fazendo, e pessoas com características diferentes, com uma visão diferente da minha. E o que eu tenho dito para elas é, você tem autoridade e liberdade para servir e fazer com que o que você está fazendo glorifique a Deus. Não é sobre nós. Não é sobre a nossa pessoa. Não é sobre o que fazemos. Mas é sobre o que está sendo feito. É sobre o que estamos nos tornando ao fazer o que fazemos. Que tipo de pessoas estamos nos tornando ao fazer o que fazemos? Estamos nos tornando mais parecidos com Cristo? Ou estamos nos tornando pessoas cada vez mais mesquinhas? Porque fazemos esperando o reconhecimento de pessoas. E quando isso não vem, isso corrói o nosso coração. E isso faz com que a gente se devore nas conversas, nas mesas, no trato, na comunhão.
Mas quando nós entendemos que tudo o que nós fizemos é um privilégio, é uma oportunidade que temos de glorificar a Deus. O que nós fazemos, o nosso sacrifício, é o que menos importa. O que importa é o que nós estamos nos tornando ao fazer o que fazemos. Amém, irmãos? E isso diz respeito a tudo na nossa vida. O texto aqui falou sobre nós nos amarmos sinceramente. Falou aqui sobre nós servir uns aos outros, sendo fiel à graça de Deus nas suas múltiplas formas. Falou aqui para que nós venhamos nos dedicar à oração. Falou aqui para que tudo que nós fizermos dê glória para Deus. É sobre isso. É sobre viver uma vida aonde o meu corpo, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha casa, a minha família, o ministério, o meu trabalho, a empresa, o meu serviço, onde eu sou um funcionário, a posição que eu ocupo na sociedade ou em algum lugar, não é em vão. Se nós estamos ali para dar glória a Deus. Amém? Aquela frase, né, que já falei aqui várias vezes, que o ministério, o serviço, não é um lugar para nós sermos vistos. Amém? E para encerrar, o último verso, Efésios, volta aqui, uns livros para trás. Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios 2. Efésios 2, verso 8. Vai dizer o seguinte. Amém? Você está lá? Efésios 2, 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Então, irmãos, o servir não salva a vida de ninguém. Fazer a obra não salva a sua vida, porque você é salvo pela graça mediante a fé. Mas você que é salvo, serve. Porque aquele que é salvo entende que outras vidas serão salvas por meio daquilo que você faz. Amém? Que alcança a vida de outras pessoas, que propaga o evangelho de Cristo. Amém? Então, irmãos, que o nosso coração possa se alegrar e que, se houver alguma competição no nosso meio, seja para saber quem serve mais. Amém? Que essa seja a competição no nosso meio, na nossa casa, entre marido e esposa. Não vai haver briga, pode ter certeza. Se ficarem brigando para ver quem vai lavar a louça. Não, eu te sirvo. Não, eu te sirvo. Não, deixa que eu faço dessa vez. Não, eu faço a comida. Não, faz tu. Não, eu vou fazer. Deixa que eu faço, deixa comigo. Gente, vai ser uma paz. Amém? Deixa que eu boto a criança dormir, deixa que eu dou banho. E se houver algum tipo de competição entre nós, que seja para ver quem ama mais, quem serve mais, quem se doa mais,
quem perdoa. O que o texto disse aqui? Amem-se uns aos outros sinceramente, pois o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa. O amor não guarda rancor. O amor não cobra, sabe, fatura atrasada? Aquele registro que tem antigo, que a gente puxa lá. Mas aquele dia, aquela situação, tu fez isso e foi assim, foi assado. Não. O amor, ele não faz isso. O amor perdoa. E uma vez perdoado, tá pago. Não tem relatório de erro. Amém? É amar sinceramente. Se você ama sinceramente, se você perdoou sinceramente, apaga o relatório de erro e vive daqui para frente. Não nos devoremos uns aos outros, mas amemo-nos uns aos outros. Amém, irmãos? O louvor pode subir aqui comigo. Quero convidar você a se colocar de pé, irmãos. Pode colocar de pé, pode colocar a mão no seu coração agora. Curvar a sua cabeça. E pode começar a falar para o Senhor. Aquilo que está aí no seu coração, aquilo que Ele ministrou ao seu coração. Amém. Aquilo que essa palavra tocou o seu coração, dizendo: Senhor, sonda o meu coração, fecha os seus olhos, tira os seus olhos daqui, coloca a mão no seu coração, seja obediente ao senhorio de Cristo, amém? Seja obediente à voz de comando do Senhor, aquilo que Ele está pedindo para você. Uma mínima coisa, muitas vezes nós não conseguimos ser obedientes numa mínima coisa. Agora é a hora de você fechar os seus olhos, de você curvar a sua cabeça e de você pedir: Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração agora. Senhor, eu não quero viver uma vida onde eu estou buscando reconhecimento de pessoas. Eu não quero viver uma vida onde eu faço para ser valorizado, aonde eu faço para ser reconhecido, aonde eu faço para ser amada, aonde eu vejo necessidade de fazer cada vez mais para ser aceito, para ser aceita pelas pessoas. E muitas vezes indo contra a sua vontade para a minha vida. Ah, Senhor, nós não queremos, Pai, ser esse tipo de filhos e filhas que desagradam ao Pai para agradar pessoas, para fazer a vontade de pessoas ou até mesmo a nossa própria vontade, que muitas vezes é ela mesma que nos tira do centro da vontade de Deus. Ah, Senhor, sonda agora o mais íntimo, o mais profundo dos nossos corações, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau. Endireita as nossas veredas, nos guia, Senhor, pelas veredas da Tua justiça. A Tua palavra diz que o Senhor odeia a iniquidade, como nós cantamos aqui. Então, Senhor, que não haja em nós, que não haja no nosso modo de pensar, na nossa maneira de proceder, um pensamento que concorde com a iniquidade que está nesse mundo, mas que nós venhamos em todo o tempo estar pautados, alicerçados, arraigados na Tua palavra, Senhor, que nos leva a viver com entendimento, porque o final de todas as coisas está próximo. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor vem buscar uma igreja santa, pura, imaculada. O Senhor vem buscar uma igreja que o ama, uma igreja que se rende ao seu senhorio, uma igreja que ama estar com o Senhor.
O Senhor não vem buscar uma igreja que está distraída com as coisas deste mundo, não, irmãos. O Senhor vem buscar uma igreja que ama a sua presença, que ama o noivo. Uma igreja que está buscando viver uma vida em santidade. Uma igreja que está buscando negar as suas paixões, negar a sua vontade, negar o seu eu. Uma igreja que perdoa, uma igreja que serve em amor ao Senhor. Essa é a igreja que Cristo vem buscar, irmãos. Esse precisa ser o anseio do nosso coração. Estarmos com as nossas lâmpadas cheias de óleo, porque não sabemos o dia que o noivo virá. Ele virá e não se demora, e Ele não vai avisar. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar, irmãos, com o nosso coração no lugar certo, com a motivação correta. Nós precisamos estar ansiando pelo retorno do noivo, pelo retorno do nosso Rei, do nosso Salvador e do nosso Senhor, a qual nós temos submetido a nossa vontade, a nossa vida. Ah, Deus, nos leva ao entendimento profundo dessa palavra. Faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Espírito Santo, Tu és aquele que convence todas as coisas. A Tua palavra diz que o Senhor enviaria o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, aquele que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então eu oro, Senhor, para que aquilo que somente o Senhor pode fazer, que o Senhor faça, que o Senhor complete a obra em nossos corações e na nossa vida essa noite, Pai. Que essa palavra não se perca, Senhor. Que essa palavra não se perca. Que agora, Senhor Deus, os meus irmãos estejam internalizando essa palavra em seus corações, na sua mente. Eu oro para que toda incredulidade bata em retirada. Eu oro para que todo esfriamento bata em retirada. Eu oro para que a distração bata em retirada. Em nome de Jesus. E que nós venhamos nos voltar com todo o nosso ser, com a nossa alma, com o nosso entendimento, com o nosso intelecto, nosso coração e espírito, nos voltarmos para a verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus.